Pensando nas mulheres que são vítimas de violência doméstica, na comarca de Cornélio Procópio, o Ministério Público propôs o projeto Renascer, que vem justamente para atender estas mulheres, oferecendo diversos atendimentos e uma rede de amparo para que juntas possa combater este tipo de situação. A jornalista Miriam Dias expôs o seu caso justamente para defender este projeto e convidar outras mulheres a fazer parte desta ação que visa apoiar as mulheres que foram vítimas deste tipo de violência. O que eu mais me preocupo hoje em dia são mulheres que estão dentro de um relacionamento abusivo, tanto psicologicamente quanto fisicamente, que também foi o meu caso, emocional, patrimonial, ou seja, ele qual for, que hoje a mulher, infelizmente, ela tem violência até para ter um filho, né? A gente vai descobrindo isso aos poucos, mas que existe sim, existe vida depois disso, e quando você está nesse problema, você não consegue enxergar isso. Por mais que as pessoas falem a mulher pobre ou a mulher de periferia que passa por violência, a violência doméstica ela está em todas as classes sociais. A violência doméstica está embutida na sociedade de uma forma muito cruel. Ela pode acabar sim com a vida da pessoa, tanto no psicológico quanto mesmo a vida física. Porque existem sim várias situações que chegam ao extremo da mulher tirar sua vida ou dela ser morta, né, aí pelo seu companheiro, companheira, enfim. Então, o que eu posso dizer é que eu estive aqui no fórum para uma audiência com o agressor, né, o que me agrediu. Isso foi em 2019 que eu me separei, nós estamos em 2022, então já tem um tempo, e eu tive a ajuda primordial da minha família. Eu não contava o que acontecia, mas um belo dia eu tive essa dádiva de Deus que eu falo, da pessoa, né, do meu irmão me tirar da situação. E depois disso o tempo foi, e até que eu fui receber uma violência depois de separada já há um bom tempo. Esse agressor foi ao meu trabalho até, e foi. Aí foi que eu caí na delegacia para fazer o registro e ter uma protetiva. Aí depois, vindo aqui ao fórum, alguns dias atrás, depois de eu ter prestado meu depoimento, eu fui convidada, né, pelo promotor Montesino. Ele conversou comigo, me explicou o grupo, e assim, eu fiquei muito emocionada, eu fiquei muito feliz, porque te dá um sentimento de que tem alguém te olhando, e você não tá mais invisível, você não tá mais sozinha, você tem o poder judiciário e outras pessoas da sociedade que estão te enxergando e que querem te ouvir. Porque eu sei que as pessoas às vezes não querem me ouvir, elas não querem saber da minha história, porque é uma história minha mesmo, só que ela não é uma história íntima que eu não possa falar hoje. Eu posso, eu devo. Então hoje eu tenho acompanhamento psicológico, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho minha profissão, né? Eu sou bacharel em Direito, eu sou jornalista há 30 anos, então eu consegui sair. Se eu conseguir sair, eu tenho certeza absoluta que outras mulheres também conseguem sair e conseguem, que eu falo que é todo dia, é uma construção, todo dia eu coloco um pedacinho de volta, e às vezes um pedacinho até melhorado, porque hoje eu tenho uma outra visão desse assunto, de outros assuntos, que o ser humano é algo mais importante que existe no mundo. E é muito bom saber que tem gente olhando pra gente. Mas afinal, doutor, o que seria esse projeto? Qual é a forma de acolhimento para essas mulheres e qual é o intuito, então, deste trabalho que é muito além do judiciário, muito além da investigação policial? O Grupo Renascer, nós instituímos ele formalmente no Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março deste ano, né? E qual é a ideia dele, né? A promotoria, eu sou promotor criminal de Cornélio Procópio, né? Como vocês sabem. E eu atuo principalmente na repressão de todo tipo de crime que aconteça em Cornélio Procópio, e especialmente nos atos de violência doméstica. Então, o meu papel, a princípio, é processar o criminoso, né, o autor de qualquer tipo de ato de violência doméstica, ameaça, lesão corporal, e até o extremo, que é o feminicídio, né, a morte ou a tentativa de homicídio de uma mulher.
e também tentar conferir ali os instrumentos jurídicos para que ela possa se proteger. E a medida protetiva é o mais importante. Felizmente aqui em Cornélio nós temos um fluxo de medida protetiva muito bacana, né? A gente consegue às vezes em 24 horas, que é entre o pedido e a intimação do autor do deferimento em 24 horas. Então em 24 horas ela está protegida. Se ele chegar perto da vítima novamente, ele vai preso e tem as consequências legais, né? Mas para muito além dessa atuação, né, eu entendi que seria necessário a gente conferir um olhar não só para o agressor, mas também para puni-lo, né, para reprimi-lo, mas um olhar para a vítima, né, um olhar mais humano, humanitário em relação aos ofendidos. Então a gente criou esse grupo, que é um embrião, né? Eu sempre digo que é um embrião que o Ministério Público plantou aqui em Cornélio Procópio. Eu espero que ele dê muitos frutos aí ao longo dos anos, né? Que é basicamente o seguinte: nesse grupo a gente criou ciclos em que são vários encontros, né? Era a cada 15 dias, depois nós colocamos para 30 dias, mas ainda estamos, como eu digo, às vezes a gente trilha o caminho caminhando, né? É um grupo muito sensível, porque a gente está tratando de temas ultra sensíveis, de mulheres que às vezes demoraram anos para sair de uma situação de violência. Então a gente marca uma reunião, né? Uma reunião, para que fique bem claro, não tem exposição nenhuma, não é divulgado o nome de ninguém, é um momento para que as mulheres que queiram, que entendam que é o momento para elas descobrirem coisas que talvez elas não sabem por estarem presas naquele ciclo de violência. Então, o que acontece nessas reuniões? Cada reunião, um profissional fala, eu já falei, o pessoal a Defensoria Pública já falou, o pessoal do CRAS, do CREAS já falou, Secretaria de Saúde. É uma explanação breve de 30 a 40 minutos, não é meio uma palestra, não é nada chato, é mais trazer conhecimento para essas mulheres acerca de direitos que elas têm e elas não sabem, por estarem aprisionadas, às vezes, numa situação de violência há muitos anos. E ao término dessa explanação de 30 a 40 minutos, a gente atende individual cada uma dessas mulheres, para a gente entender a demanda de cada uma delas. Então, por exemplo, já houve casos em que a mulher falou: olha, eu tenho um problema no meu CPF, não consigo conseguir o auxílio, e ela não sabia que bastava ela procurar o CRAS e no mesmo dia resolver o problema. Outra pessoa: eu não tenho atendimento médico como mulher há mais de 3, 4 anos, encaminhamos ela para a Secretaria de Saúde. Preciso de atendimento psicológico, a gente encaminha para atendimento psicológico, a gente está bolando convênios aí com alguns órgãos para isso. Situações econômicas, né? Um dos maiores problemas da violência doméstica é a dependência econômica, né? A mulher às vezes não deixa o agressor, por mais que sofra violência, porque depende financeiramente dele. E é uma coisa infelizmente comum, porque o agressor é isso, ele é o dono dela. Então é ele que manda nela, ela não pode trabalhar e tudo mais. Então ela tem então a gente também nós estamos trabalhando para construir, tem um projeto junto com a Universidade Federal que nós estamos bolando, para encaminhar essas mulheres para a profissionalização, para que elas tenham uma profissão, para que elas possam ganhar o próprio dinheiro, sustentar a si mesma. Mais de 60% das minhas denúncias criminais são de violência doméstica. Pensando em todos os crimes, tráfico, furto, roubo, é a violência doméstica. Então aqui a gente tem uma atenção muito especial com a violência doméstica, tanto por esse grupo quanto na parte de repressão dos agressores. Então não tenha medo de denunciar. Nós temos um trabalho muito articulado entre as instituições aqui, a Polícia Civil e o Ministério Público e a Polícia Militar. A gente tem um trabalho muito sério a respeito disso. Já houve uma situação aqui que a gente evitou a morte de uma mulher por conta dessa articulação, um descumprimento de contato constante onde está o agressor. Nós encontramos o agressor antes que ele chegasse até ela, e ele estava perseguindo, né? Então a gente tem esse trabalho aqui. Então não tenha medo de denunciar. Denuncie. Se você sofrer alguma retaliação, nos procure imediatamente, que nós vamos tomar todas as medidas necessárias para que essa pessoa que esteja ameaçando ou descumprindo a medida protetiva, que é importantíssima, seja responsabilizada por isso. Você, mulher, que queira participar, que queira contar a sua história, que queira, se você não quiser contar a história, se você quiser só ouvir a história de outras mulheres, ouvir a profissional que está aqui, venha. É um ambiente para você se sentir acolhida, né? Para você ver alguns horizontes que porventura você não tenha visto até hoje por conta da situação que foi vivenciada, tá? E eu espero aqui com essa mensagem, né, a gente consiga aí que algumas mulheres venham, nos procurem, tá? Como eu digo, repetindo mais uma vez, talvez seja um medo, né, um receio. Não tem divulgação de nada. As únicas pessoas que vão saber quem são vocês, somos nós como está no grupo. Não tem documentação, não tem divulgação de imagem, não tem nada. Vem aqui, fale, escute. A nossa ideia é que a gente ajude vocês a reconstruírem a vida de vocês, retomarem o protagonismo que lhe foi tirado. Parabéns ao Ministério Público e aos demais órgãos envolvidos no projeto Renascer. Mulheres precisam de atenção, carinho e muito de acolhimento em situações como estas de violência. Com informação direto do Fórum de Cornélio Procópio, Daniele Souza para a RCFM.